Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Eu, Fernando Franco, estou de volta e para falar um assunto muito importante para muita gente. Uma consulta comum que a gente vê na internet e que me perguntam várias vezes: onde investir com pouco dinheiro? Muita gente fica querendo que eu fale algo diferente, mas eu não consigo. Não consigo porque eu já vi dando errado para muita gente, mesmo avisando. O pessoal chega e fala: quero investir em renda variável. Coloca o dinheiro. Dá 6 meses, mesmo falando que a pessoa falando que era para longo prazo, eu falando para não colocar se não tiver uma reserva de emergência, dá 6 meses a pessoa vai lá e pede dinheiro, as ações caíram e perdeu o dinheiro. Acontece todo santo dia. A gente explica, fala que não é para renda variável, não é para quem está juntando dinheiro ainda, que é uma questão de muito longo prazo para poder dar certo, mas a pessoa vai lá e insiste, dá 6 meses e o problema surge e ela acaba precisando do dinheiro e muitas vezes perde. Tem vezes que ganha, né? Bem verdade, mas muitas vezes a pessoa perde o dinheiro porque tirou no curto prazo. Renda variável é longo prazo. Então vamos lá. Quem investir tem pouco dinheiro, primeira coisa, comece com a reserva de emergência. Básico. Tudo mais, tem que começar com a reserva de emergência. Você vai focar em montar um valor que vai permitir que você garanta ali um ano de despesa seu, pelo menos na minha visão, mas tem gente que trabalha com 6 meses, eu gosto de um ano, tá? Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, você pode trabalhar isso aí de outra maneira. Além disso, vamos dizer que você já tem a reserva. Aí minha recomendação, né, já que você quer investir em alguma coisa, tem pouco dinheiro, tem sua reserva lá e quer colocar alguma coisa para uma renda variável, aí minha recomendação fica para o fundo de ações, mas um fundo de ações conservador. Por exemplo, logo que nasceu, né, minha filha, eu fiz um combinado de colocar R$200 para ela todo mês. Eu coloco 100, minha esposa coloca 100 e a gente vai colocando lá todo mês R$100. Muda um pouquinho os dias, varia alguma coisa, mas tá lá R$100 todo mês. A gente aplicou aí cerca de 10 mil para ela. Hoje tem 12,6. São 4 anos, né? Deu então uns 25%. A gente não fez nenhum esforço aí para fazer isso. Apenas programamos no banco o envio e está aplicando na corretora aqui automático. Não foi o melhor rendimento do mundo. Por quê? Porque nesses 4 anos a gente passou pela pandemia que mudou completamente o cenário, mas está positivo, primeira coisa, né? Então ficou um pouquinho aí acima do Ibovespa nesse prazo. Tem que lembrar que também na renda fixa a gente teria momentos que a taxa de juros lá embaixo, né? Então de 2%. Então também é um problema se tivesse sido só na renda fixa. É um ajuste que vai acontecendo, mas o que é o foco? O foco é no longo prazo. Quando você vai aplicando todo mês, sem exceção, mantendo esse ritmo, e aí no caso a gente escolheu R$100 e poderia aumentar também depois, não faz diferença, mas quando você faz isso, estatisticamente falando, a chance de você perder diminui muito, porque no longo prazo vai recuperando. Se a gente pegar no início, né, principalmente quando a gente chegou lá em 2020 e teve a queda, né, obviamente a gente estava perdendo ali, mas continuamos colocando, então a gente comprou na baixa, isso recuperou bastante. Tem aplicação que foi feita lá em março de 2020 que está dando aí 84% de lucro, que é muito bom, né? Então a gente tem que ter um plano, esse é o principal ponto. Tenha um plano. O nosso plano é de longo prazo, para 18 anos, né, para quando ela for entrar na faculdade, seja para ela comprar um carro, se eu tiver condições eu compro o carro e ela continua com dinheiro, seja para poder pagar a faculdade, se eu tiver condições eu pago a faculdade e ela continua com dinheiro, e assim vai. Mas o objetivo é ter um dinheiro para ela lá na frente, já tem um bom caminho, né? Então, R$100 aí por 18 anos da minha parte, R$100 18 anos da minha esposa, vai fazer uma grande diferença no longo prazo. E isso, obviamente, esses R$100 não está impactando a minha condição de investir para mim. Porque uma coisa é importante, eu estou pensando no futuro dela, mas eu não posso deixar de pensar no meu. O meu é primeiro. A minha reserva de emergência existe, a da minha esposa existe. O foco para a gente poder realizar os nossos sonhos também existe. Então a gente tem um investimento para cada uma dessas coisas. Temos condições aí para poder fazer outras movimentações que a gente queira também. Então tudo que a gente está pensando, a gente tem conversado, planejado e estamos no caminho para poder atingir.
né? Cada um dentro da sua realidade tem que fazer isso no seu conjunto familiar, né? Cada um vai ter uma realidade diferente. Às vezes você aí está solteiro, então é só você mesmo, mas você tem que pensar se você em algum momento pode vir a precisar ajudar aí alguém, né? Seus pais, seus irmãos, alguma coisa do tipo. Então isso pesa também, né? Mas o grande ponto é, junta o seu dinheiro devagarzinho, foca, faça a reserva de emergência. Montou a reserva de emergência, não deixa dela parada ali não, porque você vai aumentar seu padrão de vida aos poucos, então é melhor ele aumentando também. Mas você já pode começar a direcionar alguma coisa para um fundo de ações, mas um fundo de ações conservador. Tem muito fundo de ações aí muito longo, muito maluco, que é bem arriscado, e isso pode te dar um problema aí no meio do caminho. Um fundo de ações conservador é aquele que não fica trocando a posição muito, é que foca nas blue chips, que tem uma coisa importante também, a liquidez dele não é aquela liquidez de D mais 30 dias, né? Porque tem muito fundo de ações aí com 30 dias de liquidez, isso aí é uma viagem, né? Porque não dá, cara. Com 30 dias a gente não sabe o que vai acontecer. Uma conversão para daqui a 30 dias, pô, já foi, né? Imagina você ter pedido lá em fevereiro de 2020 e estourando a pandemia em março. Tá ferrado, não tem jeito. Então, assim, é muito importante a gente pegar e focar nisso, planejar. E, obviamente, depois que você já tiver um volume maior, já tiver com condições maior, né? E aí, mesmo que você continue com pouco dinheiro, aí você pode começar a pensar em um pedaço disso, você tirar lá de uma renda fixa e depois você tentar fazer uma compra de ações mais direta, alguma coisa do tipo. Você pode fazer compra de ações com pouco dinheiro? Claro que pode, não tem nada que te impede. Mas o problema é que você vai estar concentrando ali. Então, se você coloca R$100 em ações, por exemplo, você não consegue nem comprar 2 ações da Vale. Enquanto você coloca num fundo, você vai ter um pedacinho de Vale, vai ter um pedacinho de Petro, vai ter um pedacinho de Banco do Brasil, e assim vai. Falei aqui essas empresas por serem grandes empresas, tá, pessoal? Não como uma recomendação para comprar elas agora, porque cada uma tem um momento, eu não sei nem que horas que você está escutando esse áudio, né? Então pode ser que no momento que você está escutando, essas 3 empresas estejam em queda, né? Mas são grandes empresas que no longo prazo dificilmente serão empresas que a gente vai nunca recomendar elas e achar empresas ruins, tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Dá para investir sim com pouco dinheiro, o importante é começar, mas começa na sua reserva de emergência, monta ela e depois você começa a dividir esse pouquinho que você tem, um pedaço para uma renda fixa, um pedaço para renda variável, porque além da reserva de emergência, você precisa ter sua reserva de oportunidade, né? E aí são N coisas que vão ter por trás e tem que conversar mais detalhadamente com cada pessoa, tá? Cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo e a gente quer que cada um consiga atingir o seu, mas para cada pessoa, né, cada doença a gente tem um remédio, né? Então cada vontade a gente vai ter também uma forma de aplicar o dinheiro. Era isso, muito obrigado aí e por favor, né, não esquece de compartilhar o podcast aí para atingir mais pessoas que precisam ter esse tipo de pensamento. E se puder também, se tiver gostado, deixa 5 estrelas aí no Spotify que ajuda a gente bastante. Até a próxima, pessoal.